Lucas, capítulo 6, do 1 ao 5, diz assim, se você puder, leia comigo. Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhe disseram, por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhes Jesus, nem ao menos tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição, e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes, e acrescentou, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Vamos orar? Pai, fala conosco agora neste momento. Que a tua palavra, que o teu Santo Espírito, ó Deus, me use para o que eu pregar for palavra do Senhor. Ó Deus, ajuda-me a viver a tua palavra. Ajuda o teu povo a viver a tua palavra. Dá-nos graça para praticarmos a tua palavra. Ajuda-nos a viver para a glória do Senhor. Nós estamos aqui hoje para a tua glória, Senhor. Estamos aqui também porque é bom estarmos unidos com os nossos irmãos, ó Deus. É bom estarmos unidos para te adorar. E agora, neste momento, nós já tivemos, ó Pai, as leituras bíblicas, as orações, os cânticos. Ó Pai, e agora nós teremos a exposição da tua palavra. E te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco. Amém. Irmãos, pautado nestes versículos, o tema da minha mensagem nesta noite é Jesus, o Senhor do sábado. Vocês viram aqui que os fariseus, neste texto, estavam errando ao guardar o sábado. Por que eles erravam? Porque os fariseus haviam colocado regras a mais à lei do Senhor. Eles haviam colocado regras a mais na palavra de Deus. Eles diziam para as pessoas que para elas guardarem o sábado, elas deviam fazer isso ou aquilo. Então, eles acrescentaram aos mandamentos de Deus outras regras. Havia, e acredito que é possível que ainda há, a Mishnah, que eram, por exemplo, acerca do sábado, a Mishnah, ela trazia 39 regras a mais do que a palavra de Deus falava sobre o sábado. Nós vimos no domingo passado que o Antigo Testamento diz ser o sábado, mas os fariseus, eles então colocaram essas 39 regras a mais. Sendo assim, o sábado deixou de ser um deleite do povo de Deus, um prazer do povo de Deus, para se tornar um fardo, por causa não da palavra de Deus, não daquilo que a palavra de Deus diz acerca do sábado, mas daquilo que os fariseus haviam acrescentado a este mandamento. Nós vemos aqui no versículo 1 que os discípulos de Jesus, eles colheram e comeram num sábado. Versículo 1 diz assim, aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. O texto bíblico nos relata que Jesus e seus discípulos, e havia com eles alguns fariseus, e é possível que a presença desses fariseus, junto com o grupo de Jesus, fosse para pegar Jesus em algum erro. Eles tinham esse propósito de ver se pegavam Cristo cometendo algum pecado, com o fim de acusá-lo. Mas a Bíblia diz que Jesus andava com seus discípulos, e os seus discípulos, eles então entram nas searas, eles colhem ali espigas, debulham aquelas espigas com as mãos e comem. O texto sagrado não diz do que eram essas espigas. Provavelmente ou era de trigo ou de cevada,
que eram espigas que, ao serem colhidas e debulhadas, eram facilmente descascadas e poderiam ser ingeridos aqueles grãos. Então, é possível que os discípulos estivessem ali comendo trigo naquele momento. Eu quero ressaltar que os irmãos lembram que os discípulos deixaram tudo para seguir a Jesus. Eles deixaram sua profissão. Eles não tinham aqui mais dinheiro. E a Bíblia fala que naquele momento eles têm fome, então eles comem eles comem ali daquele cereal aonde estava na seara para matar a sua fome. E aí no versículo 2, a Bíblia diz assim: e alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Então veja, os fariseus questionam por que os discípulos de Jesus faziam aquilo que não era lícito fazer ao sábado. E Jesus responde e refuta os fariseus nos versos 5, de 3 a 5. Jesus diz assim: respondeu-lhes Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. A primeira resposta que Jesus dá aos fariseus é que aqueles homens ignoravam a palavra de Deus. Vejam aí no versículo 3, Jesus diz assim: nem ao menos tendes lido. Ou seja, aqueles homens que se orgulhavam de serem conhecedores da palavra de Deus, doutores da lei, os guardiões da lei de Deus. Jesus questiona e diz: vocês leram a lei de Deus? Vocês conhecem a história de Davi e seus companheiros, quando eles estão ali com fome e eles comem dos pães da proposição que não lhes era lícito comer? Então, o que acontece? A palavra de Deus, meus irmãos, lá em 1 Samuel, no capítulo 21, de 1 a 6, conta a história de quando Davi com seus companheiros, fugindo do rei Saul, eles chegam ao tabernáculo e encontram ali no tabernáculo o sacerdote Aimeleque. E Davi pergunta a Aimeleque o seguinte: você tem algo para que comamos? E Aimeleque responde: eu não tenho nada, eu só tenho os pães da proposição. O que eram os pães da proposição? Os pães da proposição eram 12 pães que ficavam dentro do tabernáculo e depois no templo. Depois de construído o templo, mas na época de Davi o templo ainda não havia sido construído. Esses pães ficavam dentro do templo em 2 pilhas de 6 pães. Então, uma pilha de um lado, de outro, um do lado da outra. E esses pães representavam as 12 tribos de Israel. E só os sacerdotes podiam comer. Esses pães eles eram assados todo sábado. Então, eles eram trocados. Num sábado, eles eram colocados na mesa da proposição. Quando chegava no outro sábado, os sacerdotes tiravam aqueles pães e eles podiam comer, e somente eles. Mas Aimeleque, ele usa da misericórdia, porque a lei de Deus, meus irmãos, ela tem como propósito ser misericordiosa. A lei de Deus, além de ter como propósito glorificar o nome de Deus, a lei de Deus tem como propósito também ser misericordiosa com os homens. Então, ali naquele momento, Aimeleque é misericordioso com Davi e com os seus companheiros que estavam com fome e lhes dá do pão da proposição que só sacerdotes podiam comer. Mas por eles estarem com fome, a Bíblia nos ensina que as suas leis são de misericórdia. Aimeleque então mata a fome de Davi e seus companheiros. Então, Davi e seus amigos que não podiam comer daqueles pães,
foi-lhes permitido comer dos pães por conta da misericórdia que Aimeleque teve com ele. Abram suas Bíblias em Mateus, no capítulo 12. Mateus também registra este mesmo texto que nós estamos lendo, este mesmo acontecimento, mas ele vai dar mais detalhes ao que Jesus falou. E Mateus também vai mostrar que Jesus pergunta aos fariseus e refuta os fariseus, dizendo: vocês ignoram a lei de Deus. Em Mateus 12, no versículo 5 e 6, o Senhor Jesus diz assim, veja novamente: ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Observem, meus irmãos, que mais uma vez Jesus usa o argumento de que os fariseus não estavam agindo de acordo com a palavra de Deus. Jesus diz assim: vocês não leram na lei que os sacerdotes, eles violam o sábado? Em que sentido? Os sacerdotes, eles tinham que oferecer um sacrifício por dia no templo, mas aos sábados eles precisavam oferecer mais. Ao sábado eles tinham que colocar os pães da proposição, como eu já disse aqui, eles tinham que acender as lanternas, eles tinham que cuidar do templo. Os sacerdotes, diferente do povo, o sábado era o dia que o sacerdote mais trabalhava. Como hoje, nos nossos dias, o domingo, o dia do Senhor, os pastores, no dia do Senhor é o dia que eles mais trabalham. O louvor, no dia do Senhor, é o dia que mais trabalha. Então, os músicos da nossa igreja, assim como os sacerdotes e levitas no Antigo Testamento, embora nossos músicos não sejam levitas, quero deixar isso bem claro, né? Ser levita não tem nada a ver com ser músico, mas assim como os levitas e sacerdotes que trabalhavam no templo, hoje os pastores e músicos, por exemplo, trabalham muito mais e não violam o sábado por trabalharem. Os nossos músicos precisam chegar aqui mais cedo. Eles saem mais tarde. Então, o culto da manhã termina 11 horas. Meio-dia e meia, às vezes 1h, os músicos estão aqui ensaiando. 5 horas, 5h30 no máximo, eles já estão aqui na igreja. Então, assim como pastores, músicos, o pessoal da comunicação, os professores da escola dominical, os diáconos, está aqui o diácono Rodrigo, está de plantão aqui hoje, trabalham no sábado, eles não violavam a lei do sábado, porque o sábado tem como objetivo ser uma lei de misericórdia. No sábado é lícito fazer obras de misericórdia. E Jesus vai dizer, quando Davi come os pães da proposição, ali ele não viola o sábado, porque é uma obra de misericórdia. Aimeleque, ao permitir que Davi comesse os pães que só os sacerdotes podiam comer, eles não violam o sábado, porque a motivação de Aimeleque era uma motivação de misericórdia. O mandamento do sábado não é para ser um peso para o homem, mas o mandamento do sábado é algo misericordioso na vida do homem. Trabalhar 6 dias e guardar um para descanso e adoração a Deus é um ato misericordioso de Deus para nós. Jesus vai dizer aos fariseus que os sacerdotes não violavam o sábado porque o que eles faziam era um ato de misericórdia. Assim, pastores, músicos, diáconos, presbíteros, professores, ao trabalharem no domingo, no dia do Senhor, não violam o 4º mandamento porque estão fazendo um ato de misericórdia. Então o que Jesus está nos dizendo é que a lei de Deus, a palavra de Deus nos ensina que no sábado é lícito fazer atos de misericórdia. Agora vejam só, meus irmãos, que os discípulos de Jesus estavam ali famintos e eles precisavam comer, e isso também é um ato de misericórdia. Então percebam, os fariseus que questionam a Jesus não estavam guardando o sábado
de maneira correta, porque eles ignoravam o que a palavra de Deus dizia, ou diz. A palavra de Deus diz o que Davi fez, comendo os pães da proposição. A palavra de Deus diz como os sacerdotes trabalham no sábado e não o violam, porque o fazem como ato de misericórdia. E aqueles fariseus estavam desconsiderando a palavra de Deus. A Mishnah era mais importante, as 39 regras que eles colocaram sobre aqueles mandamentos, eram mais importantes do que a palavra de Deus. Mas Jesus vai dizer também que os fariseus ignoravam o princípio de misericórdia. Além deles não conhecerem a palavra de Deus, eles ignoravam que a lei de Deus é para ter misericórdia. Aí em Mateus 12, 7, a palavra de Deus diz assim: mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Aqui Jesus cita o livro do profeta Oséias, no capítulo 6, no versículo 6. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Jesus está dizendo que se aqueles fariseus de fato conhecessem a palavra de Deus, eles não estariam condenando os discípulos que comiam no sábado aqueles cereais. Porque a palavra de Deus já diz que o objetivo da lei de Deus é o quê? Ou um dos objetivos é a misericórdia. O reverendo Ageu Magalhães, diretor do seminário JMC, pregando sobre este texto de Mateus 12, ele disse o seguinte: os fariseus eram legalistas, eles se importavam mais em obedecer à lei do que era amar a Deus. Eles queriam obedecer os detalhes da lei e acrescentavam princípios à lei, mas não tinham misericórdia nem amor, não pensavam no próximo. Então, segundo o reverendo Ageu, o legalismo dos fariseus fazia com que os fariseus amassem mais a lei de Deus do que o próprio Deus. Vocês conseguem entender? O raciocínio dele é o seguinte: as pessoas querem aplicar tanto a lei de Deus e inclusive acabam acrescentando coisas com o desejo de viver aquela lei, mas o próprio Deus, o conceito de misericórdia que a lei traz, essas pessoas não trazem com elas por serem legalistas. Amam mais a lei do que a Deus. Amam mais a lei do que o próximo. Eles não entendem Oséias 6,6. Porque se tivessem entendido Oséias 6,6, eles não questionariam Jesus e seus discípulos. Vejam, os fariseus não se alegravam quando Jesus curava alguém no sábado. Há o relato daquele homem que foi curado próximo ao tanque de Betesda, que os fariseus questionam por que ele estava carregando a sua cama no sábado, fazendo algo que não era permitido. Mas veja, a lei de Deus não disse que alguém não poderia carregar um leito no sábado depois de ser curado. A lei de Deus diz que no sábado, todos nós devemos cessar as nossas atividades rotineiras para descansar e adorar a Deus. Mas os fariseus, no Mishnah, eles acrescentaram isso. Nessas 39 regras, estava lá: você não pode carregar nenhuma maca no dia de sábado. Então, observem como eles amavam mais a lei do que o próprio Deus e ao próximo. Eles questionam por que Jesus curava aos sábados. Eles questionam aquele homem que fora curado no sábado. Eles questionam porque os discípulos de Jesus, melhor dizendo, saciam a sua fome num sábado. Meus irmãos, a lei de Deus existe com dois propósitos. O primeiro, glorificar a Deus, como eu já disse. E o segundo, o benefício dos homens. O quarto mandamento é um mandamento de misericórdia. Porque ninguém aguenta trabalhar de domingo a domingo. Alguém aqui já trabalhou de domingo a domingo? Se você já trabalhou de domingo a domingo, você sabe que isso ninguém merece.
O quarto mandamento é um mandamento de misericórdia para o nosso benefício. Quando nós guardamos o domingo, o dia do Senhor, nós estamos descansando o nosso corpo e também estamos glorificando a Deus. Mas se nós trabalharmos domingo após domingo, semana após semana, nós não vamos dar conta. O quarto mandamento ele foi escrito para que nós pudéssemos descansar. O quarto mandamento ele não é pesado para nós. Ele é para o nosso benefício. E é isso que nós precisamos entender. Que o quarto mandamento é para o nosso benefício. O quarto mandamento é para nossa é um mandamento de misericórdia. E aí é o que eu falo que nós devemos tomar cuidado. Eu li hoje de manhã os princípios da guarda do domingo dos reformados, puritanos, presbiterianos do século XVII, ali na Confissão de Fé de Westminster. São conselhos que os nossos pais nos deram lá no passado, e esses conselhos são válidos. Mas a gente precisa tomar cuidado para que nós não façamos destes conselhos palavra de Deus. Para que nós entendamos que, acima de qualquer coisa, guardar o sábado é um ato de misericórdia. Um ato de Deus, um ato de misericórdia de Deus para conosco, porque nos traz descanso. E um ato também de misericórdia que devemos ter uns para com os outros, com o nosso próximo. Os discípulos de Jesus, na verdade, não quebraram nenhum mandamento de Deus. Lá em Deuteronômio, se você quiser abrir, mas eu vou ler aqui, que eu imprimi no meu esboço. Mas em Deuteronômio 23 e 24, nós temos um exemplo de como a lei de Deus é misericordiosa. A lei de Deus dizia, por exemplo, que aquilo que caísse no chão era para o pobre colher. As espigas que caíam no chão, os frutos que caíam no chão, num momento de colheita, o pobre poderia recolher. E aqui em Deuteronômios 23, 24 e 25, nós vemos que os discípulos não quebraram nenhum mandamento. Porque a Bíblia diz assim: quando entrares na vinha do teu próximo, comerás uvas segundo o teu desejo, até te fartares, porém não as levará no cesto. Então veja, a lei de Deus dizia o seguinte: o Chicão aqui tem uma videira lá, uma plantação de uvas. E aí, quando eu entro na vinha dele, eu posso comer uva à vontade, sim ou não? Sim, não é o que a lei está dizendo? Por exemplo, um pobre, por que essa lei é assim? Alguém que estava faminto, alguém que não tinha condições, ele vai na vinha, mas ele come para fartar a si mesmo. Mas o que ele não podia fazer? Encher o cesto de uva e fazer daquelas uvas que é do Chico, ou que são do Chico, uma fonte de lucro. Mas a lei de Deus visava a misericórdia do próximo. Então, se eu não tivesse condições, se eu não tenho uma vinha, eu estou passando, tanto é que as beiradas das colheitas, elas não podiam ser, das colheitas não, das searas, as beiradas não podiam ser colhidas, por quê? Justamente para isso, para que os pobres, os necessitados, pudessem se alimentar. Ainda neste texto de Deuteronômio, versículo 25 diz assim: quando entrares na seara do teu próximo. Não foi o que os discípulos de Jesus fizeram? Eles entraram na seara de alguém. Provavelmente, o texto não diz, mas eles nem sabiam de quem era aquela seara. Mas a lei de Deus dizia: você pode entrar na seara de alguém. Eles fazem isso. Quando entrares na seara do teu próximo, com as mãos arrancarás as espigas. Não foi isso que eles fizeram? Arrancaram as espigas com as mãos, debulharam aquelas espigas e comeram os seus grãos. Então veja que a palavra de Deus diz que eles deveriam arrancar as espigas com a mão, porém não deveriam usar a foice ao colher as espigas, porque o propósito ali é de saciar a fome. Percebam, meus irmãos, que os discípulos de Jesus não violaram o sábado, porque o sábado é um mandamento de misericórdia. É lícito no sábado fazer o bem.
É lícito no sábado ter obras de misericórdia. O sábado não significa que nós não possamos fazer obra alguma, não é isso que a lei de Deus diz. A lei de Deus nos ensina que o sábado ele tem como propósito ser um mandamento, uma lei de misericórdia. Eu quero ler aqui com vocês o que John Charles Riley escreveu sobre o sábado. Ele disse assim: a primeira tábua da lei não deve ser interpretada de maneira que nos force a desobedecer a segunda tábua da lei dos outros 6 mandamentos. Ou seja, a primeira tábua da lei traz 4 mandamentos. E esses 4 mandamentos são mandamentos que o homem deve seguir em relação a Deus. A segunda tábua da lei traz 6 mandamentos. E esses mandamentos são mandamentos que nós devemos seguir uns com os outros, né? Então, Jesus resumiu os mandamentos em amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E John Charles Riley vai dizer que a primeira tábua, ela não pode desobedecer a segunda tábua. Ele continua e diz: o quarto mandamento não deve ser explicado de maneira a nos tornar insensíveis e destituídos de misericórdia para com o próximo. Então veja, aqueles homens não tiveram misericórdia com os discípulos de Jesus, que estavam famintos. A Bíblia está nos ensinando que a primeira tábua não pode nos tornar pessoas iradas, não pode nos tornar insensíveis às necessidades das pessoas. É por isso que Jesus curava no sábado, porque, na verdade, e até nós estávamos conversando sobre isso de manhã, Marcos e eu, Jesus, ele é a interpretação correta da lei. Jesus foi quem criou o sábado. Então, Jesus, ele está nos mostrando que o propósito do sábado não é que nós nos tornemos insensíveis aos outros, mas é sermos misericordiosos. Então, meus irmãos, os fariseus, eles ignoravam a palavra de Deus em relação ao quarto mandamento. Os fariseus ignoravam que o princípio do quarto mandamento é a misericórdia. Mas os fariseus também ignoravam o próprio Messias. Voltem lá para Mateus. Ainda estou com a minha Bíblia aberta em Mateus 12. Mateus 12, nos versos 6 e 8. Versículo 6 diz assim: aqui está quem é maior que o templo. E no versículo 8 diz: porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Se os sacerdotes podiam trabalhar no tabernáculo e depois de Davi no templo, Jesus está dizendo a aqueles fariseus: está diante de vocês quem é maior que o templo. Jesus mesmo se referiu como o próprio templo, quando ele disse que destruiria aquele templo e o reerguiria em 3 dias. Ele se refere como templo de Deus. João, lá no capítulo 1, quando ele diz: e o verbo se fez carne e habitou dentro de nós, a palavra ali é tabernaculou, ou seja, ali o verbo habitar traz a mesma ideia dos tabernáculos. Jesus, ele é maior que o tabernáculo. Jesus é maior que o templo. E se Jesus, se os sacerdotes podiam trabalhar no templo, fazer obras de misericórdia, porque é isso que o pastor faz, é isso que os músicos fazem, os professores da escola dominical fazem no domingo, obras de misericórdia. E Jesus está dizendo: se aqueles que trabalhavam no templo, ou trabalhavam nos dias dele, né? O templo nem existe mais, né? O templo, meus irmãos, apontava para Jesus. O templo é uma sombra daquilo que Jesus é. Mas nos dias de Jesus o templo ainda existia, e ele diz: se os sacerdotes que trabalham no templo não fazem nada ilícito no sábado, aqueles que me seguem fazem obras de misericórdia, os meus discípulos também não fazem nada de ilícito. Jesus era maior que o templo.
Isso, Jesus era maior que o templo. Mas Jesus também é o criador do sábado. Jesus é Deus. E foi Ele quem criou o quarto mandamento. Aqui no versículo 8 ele diz, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Essas duas palavras aqui, Filho do Homem, é um título messiânico usado no Antigo Testamento para se referir a Deus. Filho do homem, o significado dessa palavra é Deus com aparência de homem. Ou seja, Daniel usa esta palavra se referindo ao Messias e chama o Messias de Filho do Homem. E Jesus está dizendo que o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Então, o título Filho do Homem mostra que Jesus é o Messias, que Jesus é o Deus encarnado. Estava diante daqueles fariseus o próprio Deus. E ele está dizendo aos fariseus, gente, fui eu quem criei, fui eu quem ordenei o quarto mandamento. É interessante que aqui em Mateus, no versículo 5, Jesus diz assim, pois eu vos digo. Se você já ouviu algum sermão sobre o Sermão do Monte, possivelmente quem pregou para você disse que Jesus ele dá a interpretação correta ao Sermão do Monte. Ali no Sermão do Monte, as leis de Deus. Por exemplo, Jesus disse o que o povo falava, pois vocês dizem olho por olho, dente por dente, e Jesus ia lá e dizia, mas eu lhes digo, vocês dizem que aquele que adulterar, que aquele que matar alguém assassinou. Jesus dizia, mas eu lhes digo, se um homem olhar com intenção impura para uma mulher, já adulterou com ela. Então, ali no Sermão do Monte, Jesus traz a interpretação correta da lei de Deus que os fariseus haviam deturpado. Muitas vezes nós deturpamos a lei de Deus. Jesus é o único que pode interpretar para nós de maneira correta os mandamentos, e ele faz isso com o sábado. E ele está aqui diante dos fariseus e diz, fui eu quem criei o sábado. E o sábado tem o propósito de ser uma lei de misericórdia. Então, meus irmãos, os discípulos de Jesus, eles não fizeram nada, como eles dizem aqui, eles não violaram o sábado, o quarto mandamento. Porque a palavra de Deus nos mostra que é lícito no sábado termos obras de misericórdia. Eles não violaram o sábado, porque eles estavam ali com o Deus que criou o sábado, o Senhor do sábado, o único que pode dar a interpretação correta aos mandamentos, e Jesus faz isso em relação ao sábado. Bom, como eu disse há algumas semanas, na semana passada, infelizmente nós temos descumprido o sábado. É claro que existem exceções ao sábado. Mas o sábado é um dia de descanso e adoração ao Senhor. Mas existem pessoas que precisam trabalhar. Os pastores trabalham mais ao domingo. Nós vimos hoje de manhã que o domingo é o dia do Senhor. Existem pessoas como os motoristas que transportam pessoas, os médicos, o pessoal da área da segurança, que precisam trabalhar todos os dias. Nós vimos que o sábado não é cessação total. No Antigo Testamento nos mostra a guarda de Neemias trabalhando. Nós temos casamentos em dias de sábado no Antigo Testamento, na palavra de Deus. Mas existem 3 princípios que nós precisamos observar para não cometermos os mesmos erros que os fariseus dos dias de Jesus. Devemos olhar para a palavra de Deus para entender o quarto mandamento. Devemos entender o princípio da misericórdia de Deus. E devemos entender que Jesus é o Messias, é o Senhor do sábado.
Eu quero ler mais uma vez uma citação de John Charles Riley sobre o sábado. Ele diz assim: o erro dos fariseus no tocante ao dia do Senhor tendia para um extremo. Ou seja, os fariseus, eles iam para um extremo negativo. Aí o Riley continua: o erro dos cristãos tendem para outro extremo. Riley está chamando a nossa atenção em relação ao quarto mandamento. Ele está dizendo que os fariseus eram um extremo, mas nós, por outro lado, vamos para outro extremo. Ele diz: os fariseus fingiam querer aumentar a santidade do dia. Os cristãos, com grande frequência, subtraem a santidade do dia. Então veja, os fariseus acrescentaram o que a palavra de Deus não falava acerca do sábado. Nós estamos tirando o que a palavra de Deus fala acerca do dia do Senhor. Nós estamos subtraindo. E na opinião de Charles Riley, nós subtraímos o mandamento do sábado da seguinte maneira: agindo sem reverência no dia de sábado, profanando o sábado, vivendo de forma ociosa. O cristianismo está intimamente ligado à observância autêntica do dia do Senhor. As obras de necessidade e de misericórdia podem ser feitas. Jesus disse: é lícito fazer o bem no sábado, porém dedicar o dia do Senhor ao mero lazer, ao ócio, ao mundo, é contra a lei de Deus. Tal atitude é contrária ao exemplo de Cristo e um pecado claro contra o mandamento de Deus. Então, meus irmãos, o domingo, que é o nosso sábado, é o dia de nós exercermos obras de misericórdia e de necessidade. Se não é necessário e se não é misericordioso, nós não devemos trabalhar neste dia. O domingo também é o dia da nossa devoção. É um dia de nós estarmos juntos com o povo de Deus, adorarmos o Senhor juntos. Adorar a Deus juntos não é uma opção para o povo de Deus. Vir à igreja não era uma opção. O dia não é meu, não é seu, não é nosso, o dia é do Senhor. Então nós não optamos se vamos ou não à igreja. Devemos ir todo domingo. Não devemos negligenciar os trabalhos da igreja. Quando nós faltamos de propósito na igreja num domingo, nós estamos quebrando a lei do Senhor. E talvez as nossas vidas não estejam sendo abençoadas como nós gostaríamos, porque na verdade estamos vivendo em pecado. Eu e você, talvez você também, mas eu com certeza preciso entender que trabalhar no dia de domingo, que não ir à igreja de propósito, é pecar contra Deus. É algo sério, é quebrar um mandamento de Deus. Não podemos deixar de vir à igreja de propósito. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, se nós estamos quebrando o quarto mandamento, nós estamos sendo prejudicados. Eu anotei aqui alguns conselhos práticos que ouvi do reverendo Ageu Magalhães. Veja, o erro dos fariseus foi colocar regras sobre o sábado. Não é isso, tá? Isso aqui que eu vou falar agora não é a Bíblia, não é a palavra de Deus, mas são conselhos. Pastor Ageu diz o seguinte: vá à feira durante a semana e compre tudo o que você necessita, para que você não tenha que fazer compras no domingo. Será que a gente consegue em 6 dias comprar tudo que a gente precisa para não precisar ir no extra no domingo? Falar nisso está perigoso ir no extra, viu? Vocês viram aí que teve arrastão essa semana. Mas falando sério, ele nos orienta.
Faça a feira durante a semana, para que você não precise fazer compra no domingo. Não mexa com dinheiro no domingo. Não trabalhe, nem faça os outros trabalharem. Se pagamos pessoas no domingo, estamos fazendo elas trabalharem. O sábado é para nós, mas é para os outros também. Nós não podemos trabalhar, as outras pessoas também não podem. Então, é interessante que nós não façamos negócio no domingo. Eu já falei com a Janaína aqui que nós vamos ter que dar um jeito, né? Porque no domingo nós costumamos comprar uma marmita para ficar o dia todo aqui. Mas nós vamos ter que dar um jeito nisso. Para observar, pela graça do Senhor, melhor o sábado, entender, se eu não posso trabalhar no domingo, o garçom também não pode. A cozinheira da cozinha também não pode. O frentista do posto também, talvez não poderia, porque eu não sei se vocês chegaram a pegar isso, meus irmãos, mas eu sou de uma época lá em Campo Belo, que dia de domingo não tinha nada aberto, nem posto de gasolina. Eu cheguei a viver isso. Você também já viu isso, né? Aqui em Taboão. Eu, quando era criança, eu lembrava que tudo era no sábado, porque meu pai falava, bora pôr gasolina no carro, porque amanhã não tem como. Será que dá para nós nos planejarmos durante a semana? Ele diz também, cuide das atividades domésticas durante a semana, para que no domingo você não precise lavar roupa, faxinar a casa. Pratique esportes durante a semana. Aos estudantes, programe-se para fazer as leituras e estudos nos 6 dias da semana. Aí você vai falar, pastor, não dá. Eu preciso estudar no domingo. Eu preciso fazer o trabalho no domingo. E o reverendo Ageu, ele responde a este questionamento dizendo o seguinte, se você soubesse que no domingo que vem você seria internado num hospital, você se programaria para fazer as suas atividades em 6 dias? A gente sabe que dá, meus irmãos. Nós sabemos que é possível nos programarmos para termos um domingo de descanso, para termos um domingo de adoração ao Senhor. Ele vai dizer também aqui, para providenciarmos a nossa comida de domingo, no sábado, para que não tenhamos que passar o dia todo na cozinha. Geralmente as mulheres passam o dia todo cozinhando, depois lavando a louça. E ele sugere, para que nós possamos aproveitar melhor o dia do Senhor, esse dia de misericórdia, esse dia de fazermos só aquilo que é necessário, nós prepararmos a nossa alimentação de tal maneira, dentro do possível, no sábado, para no domingo não precisar cozinhar. Procure ir a todas as atividades da igreja no domingo. Não podemos esquecer que esse dia não é nosso, é do Senhor. Então, irmãos, se possível, não deixe de congregar. Deixar de congregar acaba esfriando o nosso coração. Eu não sei se eu anotei aqui no meu esboço, devo ter anotado, mas não está aqui no final. Os puritanos chamavam o dia do Senhor de a feira da alma. Eles consideravam o domingo como dia de alimentar a sua alma com coisas espirituais. E o reverendo Ageu, ele aconselha que no domingo nós não ocupemos a nossa mente com as coisas mundanas, com redes sociais. Use o seu domingo para ler a Bíblia. Use o seu domingo para ensinar os seus filhos o catecismo. Use o seu domingo para ler aquele livro que você queria ler, para assistir um filme evangélico. Ocupe a sua mente no domingo com as coisas lá do alto. Nós já passamos a semana toda alimentando a nossa alma com as coisas deste mundo. Então, para o bem da nossa alma,
Como os puritanos diziam, a feira da alma, o domingo é o dia de nós alimentarmos a nossa alma. Não tratemos o domingo como um dia qualquer, só de vir à igreja e pronto. É o dia de alimentarmos a nossa alma. Use o domingo para visitar pessoas e fazer obras de necessidade. Ele falou uma coisa aqui interessante, não saia correndo da igreja. Porque o domingo é um dia para nós termos comunhão com os irmãos também. É um dia para nós ficarmos aqui, batermos um papo, conhecermos uns aos outros. Tem gente aqui na igreja que eu mal conheço. Mas por quê? Entra e já sai correndo. Tem uns que não dá nem tempo de pegar na porta. Enquanto eu estou bebendo água, ele já foi embora. Então, usemos os domingos para conhecer um ao outro. Você viu alguém novo na igreja, chega perto dele, eu não conheço aquele rapaz, aquela moça. Pergunte de onde está vindo, o que trouxe aqui. Então, não saia correndo da igreja. Irmãos, está aqui, cheguei na última frase do sermão, está anotada a questão dos puritanos chamarem o domingo de feira da alma. Devemos ver o domingo como um dia de prazer e não como um peso. Como um dia de alimentar a nossa alma. Façamos tudo em 6 dias e deixemos o domingo para o Senhor. Termino dizendo o que Jesus disse em Mateus 28:11. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que nós possamos descansar em Jesus. Que nós possamos ter Jesus como nosso descanso. E que o Senhor nos ajude a entender esses princípios e nos dê a graça. Porque o 4º mandamento é para nossa misericórdia. É um mandamento de misericórdia. E para suprir de fato as nossas necessidades. Uma coisa que eu anotei aqui no esboço, mas acabou passando, é que é interessante que Jesus, como Senhor do sábado, e eu preciso falar isso, o sábado, ele existia na antiga aliança da seguinte forma, a gente trabalhava 6 dias e descansava 1. Em Jesus Cristo, como Senhor do sábado, isso é mudado. Porque o autor aos Hebreus, no capítulo 4, vai dizer que em Jesus nós encontramos descanso. Jesus é o nosso sábado. Jesus, ele muda isso na nova aliança. Hoje nós descansamos um dia para trabalharmos 6. Nós descansamos um dia para que durante a semana as nossas obras sejam para a glória de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça e que nós possamos, sem legalismo, mas pautados na misericórdia de Deus, guardar o domingo, o dia do Senhor.